Olá pessoal, mais uma vez vamos para a segunda aula em noções de segurança do trabalho. Muito bem. Bom, nessa segunda aula nós falaremos sobre riscos ocupacionais em saúde. Então, voltando um pouquinho na aula passada, nós sabemos que existem dois grupos, né, de profissionais, dois grupos aí que é, que fazem parte da NR4 e DNR5, né, duas normas regulamentadoras que estão inseridas aí na NR32. Então a NR5 trata sobre, vamos lá, é isso aí pessoal, sobre CIPA, né? Então vocês já sabem que a NR de número 5 trata sobre a CIPA, né? Que é aquela comissão interna de profissionais, tá bom? De prevenção de acidentes, tá? Profissionais de qualquer setor, não precisam ter uma formação específica, certo? Então, relembrando aí. E o SESMIT, né, a saúde ocupacional, aquele grupo de profissionais especializados de saúde, tá bom? E segurança do trabalho. Então, é o médico do trabalho, é o enfermeiro do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, tá? Então toda essa equipe especializada, o engenheiro, o engenheiro com um pós em segurança do trabalho, eles que fazem parte do SESMIT. Então são profissionais que estudaram para isso, né? Então o SESMIT não pode participar qualquer um. Então a NR5 e a NR4 fazem parte da regulamentadora 32, que ela regulamenta os serviços de saúde, né? Então o trabalho em serviços de saúde. É uma legislação do Ministério do Trabalho, né, e Emprego que estabelece medidas para proteger a segurança e saúde dos trabalhadores de saúde em qualquer serviço de saúde, seja hospital, seja laboratório. A NR32 é ela quem regulariza, né, é ela quem protege os trabalhadores da área da saúde. Então o objetivo é prevenir os acidentes e adoecimento causados pelo trabalho. Então o objetivo é que o trabalhador ele vá trabalhar, né, receba seu salário e possa gastar e desfrutar, né, como ele bem quiser, com a sua família ou com ele próprio, ou enfim, né, ele não pode absorver aí ou, né, ser vítimas de riscos ocupacionais e obter lesões, prejuízos à sua saúde. Então a ideia da NR32, né, que normatiza, que regulariza os serviços de saúde é isso, proteger a vida e a saúde dos trabalhadores, de forma que eles possam executar suas tarefas, né, em um ambiente seguro. Então vamos lá, sobre a rotina do trabalho da enfermagem, né, do que a norma trata. Então a NR32, gente, vocês sabem que dentro dela tem NR4 e NR5, ponto. Vocês entenderam, né? Acho que ficou claro, NR5, né, o que ela trata, NR4. E a NR32 ela vai abordar, por exemplo, situações de exposição aos diversos agentes de riscos presentes no ambiente de trabalho. Por exemplo, risco biológico, né? O risco biológico ele está inserido demais, né, no ambiente do trabalhador da saúde, né? Risco químico, risco físico, né? Um destaque aí especial para as radiações ionizantes, tá? Então a gente vai estudar todos esses riscos aí, tá? E o risco ergonômico, tá? Lembra do exemplo da aula passada, né? Daquela técnica que trabalhava na UTI adulto, que ela sentia dor nas costas? Pois é um risco ergonômico. Então ela foi o quê? Eliminou-se totalmente o risco ergonômico ao transferi-la para o setor de UTI NEL? Não totalmente, mas conseguiu resolver, minimizar bastante, o que já é uma ação bem impactante na saúde da colega. Bom, a NR32 abrange ainda a questão de obrigatoriedade da vacinação profissional. Por isso que a escola, né, a faculdade, ela vai pedir para você que você tenha, né, o calendário vacinal aí em dia. Por quê? Pode ocorrer uma fiscalização a qualquer momento, ali os estagiários terem que apresentar aí, né, as suas cardenetas devidamente atualizadas, né?
por exemplo, os reforços de sorologia e controles pertinentes, né? O anti-HBS, para saber se você está realmente imunizado ao vírus da hepatite B, né? Você que tomou lá a vacina e depois tomou o reforço, já fez o anti-HBS, para ter certeza que você está imune, que você desenvolveu anticorpos ao vírus da hepatite B? Pois é, gente. Vá até o posto de saúde mais próximo da sua casa, né? Se identifique como um estudante da área da saúde, solicite um exame, né? Vocês têm direito a isso, ok? E aí você vai saber se você precisa repetir aí as vacinas da hepatite B, né? Com reforço, ou se simplesmente você criou anticorpos e está imune aí, tá bom? Lembrando que o fato de você estar imune não significa que você não precisa usar EPI. Então, sempre luva, máscara, gorro, certinho, tá, gente? Bom, ela determina ainda algumas situações, tá? Na questão de vestuário, vestiários, refeitórios, resíduos, capacitação contínua e permanente na área específica de atuação, entre outras, não menos importantes. Por isso que a escola, a faculdade, ela vai ter sempre para vocês ali uma vestimenta, né? Vai sempre falar, olha, sapatos fechados. Não foi o diretor, não foi o coordenador do curso de vocês que inventou essas histórias, tá? Isso tudo é a NR32, a normatização regulamentadora 32, que é quem direciona, né, e quem regulariza e rege os serviços de saúde, em prol, na verdade, do bem-estar do funcionário, tá? Então, um dos riscos aí, com uma probabilidade muito grande de exposição ocupacional, são os agentes biológicos, né? Que os profissionais da saúde estão muito expostos, né? Então, micro-organismos geneticamente modificados ou não, tá? Cultura de células. Então, aqui nós estamos falando dos laboratórios, né? Os parasitas, toxinas e os prions. Enfim, essa é uma definição geral aí do que é um risco biológico. Resumindo, toda e qualquer substância, né? Secreção oriunda do corpo do ser humano, né, é um risco biológico. Seja saliva, seja secreção de tráqueo, seja urina, fezes, sangue, risco biológico. Certo, pessoal? Então, é um risco muito grande, uma probabilidade muito alta de exposição ocupacional para esses agentes. Por isso que os EPIs são muito cobrados aí na nossa área. Então, em relação aos acidentes pérfuro-cortantes, nas agulhas, né? Os profissionais de enfermagem são os trabalhadores mais expostos. Por quê? É a maior categoria no serviço de saúde, né? Em primeiro lugar, a gente tem aí um maior contingente de funcionários dentro do hospital, tá? Tem um contato direto na assistência aos pacientes, então o médico ele prescreve, no entanto, quem administra o medicamento, quem descarta aquele material, né, é o profissional da enfermagem, né? E a frequência das tarefas realizadas. Então você vai ter aí 3, 4, 5, 6 pacientes, né? Pelo menos metade deles muitas vezes ou tem um acesso venoso, né, que precisa ser trocado, ou uma intramuscular, intradérmica, subcutânea. Toda hora ali você está manipulando os pérfuro-cortantes, as agulhas, tá? E pérfuro-cortantes não são só agulhas, né, gente? Até aquela pontinha do equipo que você conecta, acopla ao soro, aquilo ali pode servir também para causar um acidente. Então aquilo ali é muita atenção quando for descartar, tá bom, gente? O pessoal da limpeza, também o pessoal da higiene, também se acidenta muito com aquilo ali. Então a gravidade dos acidentes com pérfuro cortante está que ele pode ser a porta de entrada, né, para doenças infecciosas graves e letais como hepatite B, C e o HIV, tá? Então lembrando aí que a hepatite B tem a vacina, que vocês precisam se vacinar, tomar o reforço e fazer também o teste, o exame, o anti-HBS para saber se vocês desenvolveram aí anticorpos com a vacina, tá bom? Hepatite C e HIV não tem vacina, né? Então a prevenção aí tá no uso dos EPIs, tá? Pelo menos no que se trata da nossa execução do trabalho, tá bom? Então, o risco químico, tá? O que são riscos químicos, né?
Agentes químicos, substâncias compostas, produtos químicos em suas diversas formas, líquido, sólido, plasma, vapor, poeira, névoa, neblina, gás, fumo, enfim. As vias de entrada do agente químico são várias, tá? Então, digestiva, respiratória, mucosa, parenteral e cutânea. Ah, professor, simplifique isso daí. Bom, no hospital, o que a gente manipula de mais e mais? Bom, medicamentos, gente. Toda hora que você vai lá macerar um comprimido, né, você está produzindo poeira, né, uma névoa de medicamentos. Então você tem que tomar cuidado aí na hora de preparar esse medicamento, verificar na farmácia se tem uma via adequada para o teu paciente, né, e preparar de forma que você não fique inalando aquela substância ali que você vai produzir, tá bom? Então, você tem contato com aquele medicamento, usa uma luva, né? Ou outro exemplo também, o paciente que ele é submetido à quimioterapia intravenosa, né? Toda aquela secreção que ele vai produzir, toda aquela seja transpiração, secreção ou o que ele vai eliminar, urina, fezes, pode estar contaminada com um agente químico quimioterápico. Então ele não vai só ser um risco biológico, mas ele vai ser um risco químico também. Então toda vez que a gente pensar numa substância, num composto químico, seja algum produto de limpeza, um desinfetante, né, seja um medicamento, nós estamos pensando aí no risco químico, certo? Que pode provocar acidentes aí. Bom, então deve ser mantida a rotulagem do fabricante, questão de prova aí, gente. Você precisa manter o rótulo original da embalagem dos produtos químicos, né? Com data de validade e o que contém naquele recipiente, tá bom? Manipulado ou fracionado. Deve ser identificado de forma legível, com etiqueta e nome do produto, composição, sua concentração, a data de invase, validade, responsável, quem foi que abriu e manipulou aquela substância, tá bom? É vedado o procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos, ou seja, é proibido que você utilize um frasco, né, que você usou, por exemplo, tem aqui essa garrafa, né? Então, ó, tá acabando a água. Eu vou lá, minha mãe faz muito isso, né? Ela vai, passa o carrinho lá vendendo o produto, ela vai e coloca lá cândida, por exemplo. Isso aqui é um perigo, né? Um perigo enorme de causar aí um acidente, né? A pessoa ingerir e causar uma infecção exógena, né? Então é importante que não se faça isso em hipótese alguma, certo? Questão de prova essa daí. Bom, ao tratar os riscos químicos em destaque, está na proteção ao trabalhador que manuseia as substâncias quimioterápicas antineoplásicas. Olha aí, ó, acabei falando um pouco antes. Com relação aos quimioterápicos, entende-se por acidente ambiental, então a contaminação do ambiente, seja por derramamento ou por aerodispersóides sólidos ou líquidos. Então, quando você derramar, quebrar um frasco daquele medicamento, você tem que isolar aquela área, tá, gente? Não fica com medo, não, do seu chefe, do seu coordenador te dar uma advertência. Você vai isolar aquela área ali e vai... provavelmente vai ter um kit de derramamento no seu setor que você vai ter que se paramentar para não causar realmente um acidente de trabalho, tá bom? Então, você não pode descartar ali no esgoto comum também, porque o meio ambiente também vai ser prejudicado, tá? E também a nível pessoal, a contaminação gerada por contato e inalação dos medicamentos em qualquer uma das etapas do processo. Então, os medicamentos terão aí os seus cuidados ao serem manipulados, certo? Último risco aí, né? Aliás, mais um risco, a radiação ionizante. Então, pô, professor, o que é radiação ionizante? Aquela lá do Power Ranger? Não, nós estamos falando do raio-x, tá bom, gente? Então, quando o paciente ele vai para o raio-x que vocês levam, eles não podem ficar expostos lá, principalmente mulheres que estiverem gestantes, tá bom? As meninas que estiverem gestantes ou com suspeita de gravidez, elas devem comunicar ao técnico, né? Ao acompanhar esses pacientes aí no setor de raio-x, tá bom?
Então, ao permanecer nessas áreas, fique o menor tempo possível aí para a realização do procedimento. E quem trabalhar nesses setores de radiologia precisam de uma monitorização específica, tá bom? O nome disso é dosímetro. Vocês vão utilizar, né? É um quadradinho assim bem pequenininho, desse tamanho aqui, ó. Tipo assim, ó. Tipo esse aqui, assim, ó. E aí vocês vão colocar no uniforme de vocês e aquilo ali vai mensurar a quantidade de radiação que você é exposto, né? E aí vai se essa quantidade ela deve ser monitorizada a fim de detectar qualquer risco aí que vocês possam estar se expondo no dia a dia do trabalho de vocês. Bom, as áreas de instalação radiativa devem ser classificadas, tá? Então, vocês vão ter lá um mapa de risco, tá? Ó, o dosímetro, falei dos dosímetros individuais, né? Eles devem ser calibrados e os laboratórios eles vão fazer essa monitorização individual, tá bom? Então, toda trabalhadora com gravidez confirmada, ela deve ser afastada do setor onde tem a radiação ionizante, o raio-x, tomografia, enfim, todos os setores, mamografia, temos também a intervencionista, né? O setor de cateterismo. Então lá tem radiação, esses profissionais durante o período de gestação devem ser afastados. Bom, então nós falamos sobre os riscos. Um outro risco que não está aqui, mas que eu já cheguei a comentar, o risco ergonômico, né? O risco ergonômico, ele é aquele que você vai associar a problemas com postura, tá bom? Problemas com o peso, com você carregar aí um equipamento de maneira errada, tá? Então vai estar associado a isso. Então vocês precisam controlar também e ter cuidado com postura. Então esses são os riscos ergonômicos, tá? Quando você tem uma postura ruim, isso pode causar, né, problemas como lombocetalgia, hérnia de disco, tá bom? Ou, por exemplo, quando você faz movimentos repetitivos, né, que causam as lesões por esforço repetitivos, as LERs, né? Então é isso, pessoal. E para essa matéria, vocês vão fazer aí um mapa de risco, né? O professor, eu não sei o que é mapa de risco. Então, bom, aqui, ó, um mapa de risco aqui, ó. Isso aqui, vocês vão fazer numa folha de sulfite, tá bom? Vocês vão pegar lá um setor, tá, do hospital. Pode ser UTI, pode ser pronto-socorro, e vão fazer os diferentes setores, né? E vão colocar os riscos dos quais aquele setor ele tem ali, né? Então, se tem, por exemplo, vocês fizeram lá do pronto-socorro, tem risco de radiação, vocês vão fazer lá risco, né, de risco físico, né? Radiação ionizante. Aí vai colocar a bolinha e colocar uma legenda ao lado. Professor, que dia que é para entregar isso? No penúltimo dia de aula, vocês vão fotografar e anexar, tá bom? Ou na anotação do aluno, tá bom? E anexar e enviar a foto da imagem para mim, tá bom? Na plataforma, tá? Então esse vai ser o trabalhinho. Professor, eu não sei desenhar. Não precisa saber, é só fazer com régua, tá bom? Eu não sei fazer bolinha. Sabe sim. Você vai pegar uma moeda de 5 centavos, 25 centavos, 10 centavos e vai pintar e colorir e fazer bem bonitinho aí, tá bom? Eu não quero, gente, a sala toda fazendo um trabalho sobre o pronto-socorro, sobre todo mundo, vamos fazer todo mundo junto UTI? Não. Eu quero que vocês variem, tem uma variação de setores aí. Por favor, gente, não copiem um do outro, tá? Na última turma, a coleguinha mandou e ainda mandou o print da tela com o nome de quem mandou a resposta para ela. Então já sabe, né? As duas tiveram 0, tá bom? Então um trabalhinho simples, dá para fazer tranquilamente, tá? Isso aqui você faz em 2 horas, né? Para ficar bonito. E aí enviem pra gente, tá bom? Um forte abraço a todos e é isso aí. Fiquem com Deus.